Um camarada perguntou, estava falando de Ucrânia, ele falou aqui, pergunta como vai ficar a infantaria com a chegada dos drones e dos robôs com inteligência artificial. Você falou, né, dos robôs bombardeando a trincheira. Excelente. Essa é uma pergunta muito bacana aí que o camarada deixou pra gente. Muito bacana mesmo, tá certo? Então isso aí é uma inovação. Isso aí nós estamos vendo nessa guerra da Ucrânia, com imagens, inclusive, né? Hoje o mundo globalizado da comunicação permite que a gente veja imagens do combate da semana passada, de ontem, às vezes. E esse lance dos drones estarem causando as inúmeras baixas em combate na guerra da Ucrânia, né? E o horror que é isso, né? A quase que incapacidade que as tropas de solo têm, basicamente, particularmente a infantaria, né? Para quem não sabe, eu sou um infante, tá certo? Sou um infante de criação, né? Então, eu como infante, quando eu vejo a infantaria no solo tomando aquela surra dos drones, a gente fica, não é preocupado, né? Porque não sou eu lá, não é o Brasil que está combatendo, mas a gente fica espantado, né? Com a facilidade com que esse tipo de inovação tecnológica vai ganhando força, né? E se ele joga ali uma granadinha, ele poderia jogar quase tudo, né? Quase tudo. Ele poderia jogar um componente químico, por exemplo, por que não? Você joga um saquinho ali com um componente químico, um componente biológico, uma praga, uma doença, sei lá, tá certo? Então, a gente vê isso acontecer, realmente as preocupações, elas se tornam... a gente aguça muito o nosso espírito, né? Eu diria que para isso, se tecnologia fez isso, tecnologia vai desfazer, tá bem? Então, certamente, nós temos já disponível no mercado, inclusive, a gente sabe disso, né? Armas que podem inabilitar drones, tá certo? Eu me lembro que isso não é de hoje, tá? Eu me lembro que já há um bom tempo, estou falando aqui de 2014, quando é que tivemos a Copa do Mundo, Cláudio? 2014, né? Aqui no Brasil? No Brasil. 14. No Brasil. Isso. 2014. Eu era chefe de Estado-Maior da Brigada lá aliás, eu era chefe de Estado-Maior da 6ª Região Militar lá em Salvador, tá certo? E tínhamos lá Salvador era uma das sedes de jogos da Copa. E montando ali a segurança, houve essa preocupação. Naquela época, tá certo? Com uma possibilidade de atuação de drone, coisa assim, já tinha soluções que alguém já tinha dito que poderia ser usada para baixar um drone ou coisa dessa natureza. Tá? Veja bem, estamos falando de 9 anos atrás. Tá? Então essas soluções existem. Tá? Você tem certos armamentos que podem baixar o drone. O problema é a relativa invisibilidade do drone. Ele é muito miúdo, tá certo? A probabilidade de você ter um detector que possa acusar a presença dele é bastante complicada. Isso também a tecnologia pode resolver. Quem sabe já temos aí a solução tecnológica para fazer um sensoriamento e monitorar a chegada desse tipo de equipamento numa certa região de combate. Tá? E a partir daí os artefatos suficientes para poder fazer esse drone se tornar inoperante. Tá? Ou você abate ele, derruba ele, pode ser uma espécie de um míssil antidrone, sei lá como é que a gente vai chamar isso aí, um foguete, tá? Ou você vai ter um tiro de uma arma qualquer, ou você vai ter mesmo um dispositivo que vai trazer por ondas eletromagnéticas, causar ali uma pane no drone e fazer com que ele baixe, tá certo? Com que ele baixe, ou com que ele se destrua, ou que ele mude sua trajetória. Então, eu acho que a solução para esse tipo de coisa é tecnologia, tá bem? Talvez daqui a algum tempo a solução tecnológica seja tão eficiente que essa arma seja deixada de lado. Hoje o drone está se vendo aí que vai causar um grande estrago, estão evoluindo no desenvolvimento de mais drones, daqui a pouco descobrem-se a solução para baixar qualquer drone num raio de 2 km, por exemplo. Você bota um dispositivo no meio do gramado lá, ele emite uma onda qualquer que o drone simplesmente não consegue chegar, nem a alta altura, tá certo? Então pronto, resolveu o problema, você vai encher o campo de batalha desse negócio aí e os drones não vão chegar perto, tá bem? Então... tecnologia versus tecnologia. Eu acho que a solução para isso é a tecnologia. Isso causa apreensão nas tropas que estão no solo? Certeza absoluta. Gente, esses vídeos que estão circulando que mostram a atuação dos drones nas tropas de infantaria, no terreno, ou nos blindados, né, na cavalaria, que hoje em dia são as tropas blindadas, ou na artilharia, nos obuseiros e tal, os vídeos que mostram, tem um tremendo poder dissuasor. Não tenha dúvida que qualquer combatente que está naquele terreno, seja russo, seja ucraniano, está temeroso pelo fato de que repentinamente pode cair alguma coisa do céu. Tá certo? Então, isso é um tremendo elemento dissuasor. Isso faz com que soldados desertem, deixem o combate, abandonem o combate. Tá certo? Isso faz com que o temor seja tamanho que ele não queira sair do ambiente que ele está. Eu estou numa toca que tem teto, aqui eu estou relativamente protegido. Não, vamos atacar, vamos sair da toca para atacar o inimigo do outro lado. Hein? Tá certo? Eu estou embaixo do teto aqui, eu estou bem. Se eu sair do terreno aqui, pode vir um drone. Então, isso diminui, pela simples existência desse tipo de armamento, isso diminui a capacidade, o poder de combate da tropa que está ali. Agora,
vale para os dois lados. Tá certo? Até porque hoje a gente vê as imagens, alguém diz assim, aquele ali é o exército ucraniano que está jogando drone no exército russo. Eu falei, será? Tá certo? Será? Eu não sou capaz de distinguir naquela silhueta de visão termal ali, que mal dá para ver que uniforme que o cara está usando, até porque hoje em dia no combate da Ucrânia o que a gente vê é uma salada de uniforme, né? Salada, tem esses combatentes que vêm de outros países, cada um vem com seu uniforme às vezes, não sei. É uma salada de uniforme que tem ali, você não sabe direito o que o cara está vestindo. Então, não sei, de repente, quem sabe aqueles drones que estão causando aquele impacto lá não seja um drone russo atacando a tropa ucraniana no solo. E está sendo divulgado como né, pela mídia local, que é ocidental, como sendo o contrário. Então, não sei. O fato é que eu, como combatente de infantaria, ficaria bastante receoso de botar minha cabeça para fora da toca protegida por um teto, sabendo que pode vir um drone e jogar alguma coisa em mim. Ou de estar numa viatura, num comboio de viatura, eu na traseira da viatura, ou na boleia, na frente da viatura, sabendo que um drone pode jogar alguma coisa ali. Tá certo? Ou num blindado. Porque nós já vimos aí os ataques de drones a blindados, onde o blindado é posto fora de combate, com perda das vidas humanas todas ali dentro, porque um drone foi lá e, entendeu? Ou deixou cair alguma coisa, ou um drone suicida, né, como tem alguns aí que são feitos assim, se chocou contra o blindado e tirou o blindado de combate com a perda das vidas humanas. Então, eu diria que tem um tremendo poder, tá certo? E acho que a solução para isso é tecnologia. Sim, e tudo isso para uma tropa de infantaria já era previsto que teria esse enfrentamento em algum momento, né? A gente está vendo a evolução desse material, isso não surgiu agora. Isso, né? Como eu falei, a evolução desse material já é acompanhada. Há 10 anos atrás alguém já estava pensando nisso na América do Sul. Tá? Então não é uma coisa assim que apareceu, que surgiu agora. Tá? Nós, nas Forças Armadas, nós chamamos isso... Tem uma diferençazinha, mas eu vou dizer assim, a gente costuma... O termo militar que a gente usa isso é VANT, V-A-N-T, Veículos Aéreos Não Tripulados. Tá? É diferente de um drone, um VANT é uma coisa maior. Tá certo? É quase que um aviãozinho, tá? Grande. Tá? Carrega peso maior, tem autonomia, pode ter a rota pré-planejada, fazer voos longos. Tá? O drone não, o drone é a coisa do visorzinho da câmera, que você tem um alcance curto, você está vendo no visorzinho, se ele voar mais um pouquinho, você perde o controle dele e cai. Tá? Então tem uma diferença entre o VANT e o drone. Tá? Mas os veículos aéreos não tripulados são preocupação de tropas em combate, particularmente os infantes, que estão mais desprotegidos, tá certo? Constantes e de muitas décadas. Ok? E o infante é o que mais está exposto no combate? É o que mais está exposto. É o que mais está exposto. A gente tem eu sou de infantaria, sou suspeito para falar. Tá certo? Mas a gente diz que em combate, tá certo? A tropa que realmente vê a cor dos olhos do inimigo é o infante. Tá? O artilheiro está atirando suas granadas que são essenciais em combate. Claro, gente, o infante está lá aplaudindo. Pô, graças a Deus está vindo a granada da artilharia. Só que o artilheiro mesmo que está puxando lá o obuseiro dele está 15 quilômetros da linha de combate. A possibilidade dele ver a cor dos olhos do inimigo ali seria um elemento de operações especiais infiltrado, uma patrulha de longo alcance do inimigo que conseguiu chegar perto, uma coisa rara. Tá? O cavalariano também vê a cor dos olhos do inimigo, até porque ele desembarca da sua viatura eventualmente, tá certo? Tem regimentos de combate blindados, RCB, que tem tropas que desembarcam como se fosse infantaria. Então o cavalariano também faz isso aí, mas de um modo geral ele está protegido dentro do blindado, tá certo? O infante, bicho, infante. Mas o infante às vezes está dentro de um blindado. Sim, tem a infantaria blindada, que tem veículos blindados, viaturas blindadas de transporte de pessoal, VBTP. Como tem no Brasil aí os M113 antigos, como tem o Guarani, que é essa viatura nova, espetacular. Tá? Então a infantaria também tem a sua proteção, mas 90% da infantaria está desembarcada. Diferente da cavalaria, que 90% dela está embarcada. Tá certo? Então, para o infante que está, pé de poeira, que a gente chama, está com o pé no chão ali, sem proteção em cima, tá certo? Só tem o capacetinho dele, que mal resiste a um tiro de 9mm, que não resiste a um tiro de 7,62, tá certo? O infante está preocupado, bicho. Tá preocupado. Se o drone deixar cair um tijolo lá, capaz de matar o infante. Aí o infante é a melhor arma, o fodão, ou é o suicida? Cara, o infante é o que resolve o combate. Eu lamento, o pessoal da infantaria... Qual é a melhor arma? O cara que vem infantaria. Fala Não vou dizer qual é a melhor. O cara da cavalaria fala, cavalaria. Não vou dizer qual é a melhor, né? A melhor eu acho que seria por... Sim. Eu vou dizer qual é a rainha das armas, né? Sim. A infantaria é a rainha das armas. Isso todo mundo sabe, todo mundo né, conhece. Então, se você quer resolver o combate, não adianta. Pode vir a cavalaria passar por cima, pode vir a artilharia e devastar aquela área, pode vir a aviação, a força aérea, a marinha pode jogar não sei o quê. Mas na hora de conquistar o terreno, na hora de dizer isto aqui é meu... Precisa do infante. Você precisa do infante.
Sem o infante, você não conquista o terreno. Ah, mas eu mandei lá um cavalariano que desceu da viatura. Quando ele desceu da viatura, ele está fazendo o papel da infantaria. Quando ele desce daquela viatura, ele está fazendo o papel da infantaria. Não é que ele virou infante, mas aquilo é uma ação de infantaria. Então você precisa que alguém faça uma ação de infantaria. Nada melhor do que o próprio infante, né? Que foi treinado para isso desde que entrou no exército. Então, aliás, eu diria o seguinte, no Brasil, nas escolas de formação brasileira, todo mundo entra como infante, meu irmão. Tá certo? Todo mundo entra como infante. Se você é oficial de dono da AMAN, sabe o que acontece com você se você for ferido lá e tiver que ser reformado? Tiver que ir para reserva? Amigo, você vai ser sargento de infantaria. Ah, mas eu queria ir para cavalaria. Sim, mas você deu azar, foi machucado lá no curso básico? Então você vai ganhar um diplominha de infante. Ou seja, você depois foi para cavalaria, você depois foi para artilharia, mas algum dia você foi infante. Sim. Isso aí responde, então, a pergunta se o infante corre risco de continuar existindo por conta desses drones. Não, sempre vai ter que ter um infante. Haverá sempre uma infantaria. Isso aí não tem jeito. Tá? Até porque, senão não cumpre o objetivo. Você não conquista o terreno. Tá, muito bom. Então, respondida a pergunta, né? A água tá aí já. O Cleiton, desculpa, Glauber, só complementando. O Cleiton Chagas, camarada que tá lá no Japão, um abraço, irmão. Ele falou que no Japão já tem esse aparelho de bloqueio de drone. Ele falou que até 2 km, mais ou menos, ele falou essa informação aqui no chat. Beleza. Então, aí, eu preciso complementar isso aí para a pergunta seguinte, né? Tem na OTAN. Tem, mas isso não está sendo usado na Ucrânia, favor da Ucrânia? Deixa eu te dizer. Esse que o Cleiton citou, tá certo? Esse equipamento é conhecido, realmente tem, tá certo? Não é só no Japão, não. Tem nos países ocidentais, já tem. Deve ter também na Rússia, deve ter no mundo inteiro. Tá? Realmente é um equipamento que você baixa ou derruba um drone a 2 km. Tá bem, mas você tem que identificar ele e apontar para ele. Não é como eu falei aqui, não é um negocinho que você bota no meio do gramado e vai embora. E todos os drones são baixados se eles entrarem naquela área. Não. Tá certo? Este equipamento, ele tem alguns inclusive tem um formato de um fuzil. Parece um fuzil, parece uma arma de grande, né? Uma arma portátil. Então, você tem que ver o drone, identificar ele, ou saber onde ele está e apontar para o drone. E de acordo com a precisão da sua pontaria que aumenta o alcance. Então, a 50 metros, você meio que de lado assim, você baixa ele. A 2 km, você tem que mirar certinho nele para poder fazer o efeito que tem que fazer. Tá certo? Então, esse tipo de armamento existe, funciona, está em operação. Essas tropas na Ucrânia devem ter, tá certo? Mas não é o que vai proteger eles do drone, não, porque a maioria dos drones não são visíveis. Esse é o problema. Ele subiu mais de 50, 100 metros. Bicho, eu tenho um drone em casa. Tá? Tenho um drone em casa. Eu opero o drone lá. Você ouve um zumbidinho, tá certo? A 30 metros, a 50 metros. Subiu mais de 50 metros, você não ouve zumbidinho mais. Tá? Agora, claro, o meu drone é pequenininho, é drone de brincadeira. Tá? Os drones maiores tem que suportar mais peso, eles têm um zumbido maior, etc. Mas tem uma tecnologia foda também. Então, tenho certeza que já fizeram redução de ruído, ele já voa com menos ruído. E voam a 300 metros, tá certo? Onde o zumbido dele vai ser inaudível. Não, eu te perguntei isso porque, assim, tem o apoio de outros países, o apoio da OTAN ali velado à Ucrânia, mas só que também tem aquela certa reserva, né? Esse apoio ele não é maciço em alguns pontos que vai provocar demais o russo, né? Vai até onde dá para ir. E nesse ponto aí a Ucrânia vai sofrendo, né? É aquele negócio, porque na hora de ver quem vai pilotar aquele negócio tem que ter um ucraniano lá dentro. O dia que tiver um francês, aí é o tanque que está combatendo. Tá certo? A França pode mandar o avião, o americano pode mandar o drone, pode mandar a bomba, tá certo? Mas se tiver um americano lá no solo pilotando aquele troço lá, ainda que ele esteja em Washington, tá? Para o russo é o americano. Então, enviar equipamento, a Rússia tem tolerado, tá certo? Não é porque o americano mandou equipamento que eu vou declarar guerra com os Estados Unidos, porque o K não permite que ela faça isso aí. Sim. A Rússia não vai jogar bomba atômica do nada. Porque enviou equipamento. Porque enviou equipamento. Então, como ela não tem liberdade de ação para usar o seu armamento mais poderoso por causa disso, ela segura as pontas. Ela faz de conta que, não, então tá bom. Desde que tenha um ucraniano pilotando esse troço. Tá bom? Sim.